Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo aqui. Quem falou é Emerson Júnior. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de jejum como uma prática espiritual muito interessante. Eu tô praticando ultimamente e de fato faz efeito mesmo. Eu não tinha esse hábito de praticar, mas realmente é muito proveitoso espiritualmente falando. Então eu venho aqui compartilhar para quem quer que seja aproveitar desses benefícios que é tão simples, simplesmente não comer durante determinado tempo, né? E é uma prática muito fácil mesmo de ser realizada. Então, começando aqui, eu anotei algumas coisas no bloco de notas. Primeiramente é o seguinte: o jejum é como se fosse uma espada que corta as amarras do pecado, vício, maus hábitos, etc. É o rompimento da ditadura do corpo sobre o espírito. O que acontece é o seguinte: antes do jejum, nós acumulamos maus hábitos, vícios, pecados e ficamos totalmente à mercê de tentações, etc. Porque de certa forma o nosso corpo, como o nosso corpo é influenciado pelo pecado, nós colocamos o nosso corpo acima do nosso próprio espírito, por assim dizer. Então o que acontece é que nós nos tornamos NPC do pecado, NPC dos vícios, né? NPC que é No Character Command, se não me engano, né? Que significa necessariamente um robozinho. Nós nos tornamos basicamente robozinhos movimentados a partir de influências, ou seja, qualquer gatilho ou qualquer influência, qualquer sugestão externa para determinado pecado já nos coloca em posição, em posicionamento de pecar, necessariamente. Então nós reagimos facilmente, nós somos totalmente suscetíveis ao meio do qual nós estamos, as influências. Aí pode ser todo tipo de coisa, né? Música, filme, vídeo, qualquer coisa que tiver pecado no meio, né? Dinheiro ou qualquer outro tipo de vício, sei lá, pornografia, etc, né? Então nós estamos assim como se fôssemos só esperando um comando de fora. Aí qualquer um que colocar esse comando, esse gatilho, foi disparado, basicamente o nosso corpo é incapaz, nós não temos mais controle sobre nós mesmos, nós basicamente vamos de acordo com a maré, não temos mais o leme da nossa própria vida, não temos mais o volante. Então o jejum serve para isso, para basicamente apaziguar o corpo, meio que reposicionar o corpo, né, e colocar o nosso próprio espírito acima disso, porque o nosso espírito tem força para falar não para determinadas coisas, determinadas influências, entendeu? Então o ponto principal é isso: falar não a determinada, ter força suficiente, necessariamente, para falar não para determinadas atitudes, entendeu? Aí continuando, o jejum é como limpar o filtro. Pense que as influências externas como tentações, pecados, etc. são essa sujeira. Antes do jejum, a sujeira externa, ao passar pelo filtro, tinha um efeito contrário, ou seja, ficava potencializada. Após o jejum, as sujeiras externas se tornam purificadas. Existe a operação do reposicionamento do espírito como líder, entre aspas, acima das tendências das quais o corpo está eventualmente à mercê. Que nem eu falei anteriormente no tópico anterior, basicamente o que acontece é que antes do jejum, né, nós estamos totalmente à mercê desses estímulos externos. Nós basicamente esperamos comandos para que a gente possa agir de determinada maneira. É como se fosse uma música hipnótica, o pecado, os maus hábitos, os vícios, etc. Eles influenciam de fora para dentro. E o nosso corpo, basicamente, não temos mais controle sobre o nosso próprio corpo, porque a nossa vontade, a partir do nosso espírito, está totalmente, por assim dizer, desequilibrada ou destruída praticamente, né? Então o jejum basicamente refortalece o nosso espírito. Refortalecendo o nosso espírito, nós tomamos a rédea do nosso próprio corpo, entendeu? E dessa forma, ficamos mais fortes a influências exteriores e todo tipo de sujeira. Por isso que eu fiz a comparação como se fosse um filtro. Tanto o filtro de ar como o próprio filtro de água também. Porque o filtro, de maneira geral, tem como objetivo limpar as impurezas, né? Ou bloquear as impurezas que vêm de fora, necessariamente. Então, acho que esse tipo de comparação é muito interessante e proveitosa desse ponto de vista também para a gente pensar o jejum como se a gente fosse limpar o nosso próprio filtro da nossa alma, né? Para que dessa forma, em vez de a gente respirar um ar melhor ou beber uma água sem impurezas, por assim dizer,
a gente não faça exatamente o contrário, ou seja, a gente não bebe uma água suja ou respire um ar sujo, né? Porque o nosso filtro está totalmente comprometido. Então agora eu vou para a questão das práticas de jejum. Tem um jejum total, que é a total abstinência de água e comida. Tem o jejum normal, que eu pratico esse, que é abstinência de alimentos, mas não de água, entendeu? Ou seja, você se compromete a ficar determinado período de tempo sem comer alimentos físicos, alimentos assim sólidos, né? Porém você tá liberado para beber água, entendeu? Aí é o jejum normal. Aí tem o jejum parcial também, que é a abstinência de alguns alimentos, mas não todos. Permite o consumo de líquidos e alimentos que a pessoa não restringiu, ou seja, você escolhe determinados alimentos dos quais você quer restringir nesse jejum, né? Por exemplo, não vou comer, sei lá, carne, um exemplo. Então aí você restringiu esse alimento, então você pode comer qualquer coisa menos a carne. Eu particularmente acho mais interessante o jejum normal, né? Mas enfim, aí fica a critério de cada um, entendeu? Agora, prosseguindo aqui, tempo de jejum é um ponto muito interessante também. Varia de acordo com o propósito e hábito na prática de jejum da pessoa. Pode ser de 2, 3, 4 horas e por aí vai. Semanas ou meses de maneira ininterrupta ou não. Depende da disposição pessoal de cada um. Então não adianta nada a pessoa, assim, fazendo uma observação por minha parte, né? A pessoa nunca fez jejum na vida e ela fala assim, agora eu vou fazer, amanhã eu vou fazer um jejum de 24 horas. O que acontece é que a pessoa provavelmente vai desanimar porque ela não vai conseguir alcançar esse propósito, dependendo da pessoa, né? Claro. Então eu acho mais interessante, no meu ponto de vista, eu funciono assim pelo menos, né? Você começar aos poucos e ir progredindo de acordo com o seu costume, com a sua prática ou disciplina. Eu comecei com o jejum de 3 horas. Eu achei bem válido e já tem efeitos práticos na minha vida. Eu vejo isso por mim mesmo, fazendo a própria observação interior, entendeu? Então, pra mim já é interessante, já 2 horas, 3 horas, 4 horas, aí depois eu vou vendo, vou ajustando de acordo com as minhas capacidades. É importante não exagerar nesse tipo de coisa, porque cada pessoa tem um tipo de, para assim dizer, estrutura biológica. Então, se exagerar muito, pode gerar algum tipo de problema. Então, é interessante, primeiramente, a pessoa ir avançando aos poucos, entendeu? Não fazer nenhum tipo de exagero, porque não é assim que funciona. Então, por último aqui, eu vou deixar uma frase impactante aqui, que eu mesmo pensei recentemente, né? O jejum é a oração do corpo. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um guia bem prático a respeito do jejum. É uma das coisas mais fáceis que tem e fortalece muito o espírito, por incrível que pareça. Uma coisa tão simples como essa, mas na realidade, a vida humana é uma coisa simples. Quem complica mesmo é nós mesmos, seres humanos, inventando um monte de coisa. Mas de qualquer forma, para esse vídeo é isso. Até a próxima. Obrigado e valeu.